Olá, prezado aluno, prezada aluna, seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa nano-revisão de Direito Penal para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil do Êxito Ensino Jurídico. Eu sou Danilo Nascimento, seu professor de Direito Penal, e nesta aula nós vamos perpassar os principais assuntos, tanto da parte geral quanto da parte especial do Código Penal, para facilitar a sua memória de rápido acesso no dia do exame da OAB. Eu quero desde logo pedir licença a Vossas Excelências, porque aqui nesta aula eu vou ser dinâmico, assertivo, cobrando aqui, apontando as questões mais cobradas da prova da OAB, para que você faça essa revisão de véspera, justamente para ter aqui o imediato contato com essas questões, que são as mais cobradas dentro dos exames da FGV para a OAB. E nesse plano, portanto, vamos começar a nossa nano-revisão, trazendo aqui alguns assuntos importantes de olho no material. O primeiro deles, a base de tudo, o conceito analítico de crime como fato típico, ilícito e culpável. Sempre tenham em mente essa estruturação do conceito analítico de crime como fato típico, ilícito e culpável. E dentro do estudo do fato típico, nós vamos ver que este estudo do fato típico se subdivide em conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. A conduta que pode ser dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva. O resultado, que conforme o artigo 13 do Código Penal, somente é imputável a quem deu causa. Lembrando aqui a teoria da conditio sine qua non, que vai dizer sobre a equivalência dos antecedentes causais. Vamos abordar também que é necessário o nexo causal, o liame entre a conduta e o resultado. Além disso, a tipicidade, que é a adequação do fato à descrição abstrata contida no tipo penal. Nesse plano, portanto, vamos rememorar aqui exame recente da OAB em que se disse que o sujeito colocou a esposa debaixo de um pé de coqueiro na esperança de que um coco caísse e matasse a esposa. Nesse caso não havia resultado e não havia nexo causal a ser imputado àquele sujeito ativo. Ainda que o coco tivesse caído e matado a esposa efetivamente, não houve nexo causal e resultado a ser imputado ao sujeito ativo. Além disso, vamos mencionar aqui que quando falamos de conduta culposa ou dolosa, comissiva ou omissiva, dentro do estudo da omissão, temos a subdivisão em omissão própria e omissão imprópria. Na omissão própria, o agente deixa de fazer aquilo que a lei lhe impõe. Temos como exemplo aqui o crime de omissão de socorro, deixar de prestar socorro. A descrição está no próprio tipo penal. Também o crime do artigo 168-A, deixar de recolher as contribuições previdenciárias. Mas nós temos também a chamada omissão imprópria. Omissão imprópria, em que aquele sujeito ele tem a posição de garantidor. Ele deve agir para impedir o resultado. O exemplo clássico da doutrina é o do salva-vidas que vê o banhista se afogando e nada faz, cruza os braços. Nesse caso, ele vai responder pelo homicídio. Se este banhista vier a efetivamente falecer, ele vai responder pelo homicídio, já que ele atuou impedindo aqui, violando o seu dever de agir para que fosse impedido o resultado. É a previsão do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Além disso, quando falamos ainda do exame da conduta, ela pode ser dolosa ou culposa. No dolo se quer o resultado ou assume-se o risco de produzi-lo. Na culpa, embora não se queira o resultado, o agente atua com negligência, imprudência ou imperícia. E dentro do exame do dolo e da culpa, nós vamos ver que há o dolo direto, em que o agente prevê o resultado e quer que ele aconteça. Por exemplo, eu prevejo que se eu der um tiro no coração do meu desafeto, eu vou matá-lo e assim eu quero agir para matar, eu atuo com dolo direto. No dolo eventual, o agente prevê o resultado, mas embora não o queira diretamente, ele assume o risco de produzir. Por exemplo, ele pega uma pedra e joga para o alto no meio de uma multidão. Ora, ele prevê que pode matar alguém. Mas embora ele não queira matar diretamente a pessoa de A ou B, ele assume o risco de que alguém possa vir a morrer. E assim ele atua. Isto é o dolo eventual. Já na culpa consciente, o agente prevê o resultado, mas ele acha que pode evitar. Ele acredita piamente, sinceramente, que aquele resultado não vai acontecer. É o exemplo do atirador de elite, do sniper, que acredita que vai atirar e acertar apenas o sequestrador, mas acaba acertando também a vítima, o sequestrado. Nesse caso, ele tinha certeza, ele acreditava piamente que poderia evitar o resultado, mas não acontece. Estaremos diante da culpa consciente. Já na culpa inconsciente, o agente não prevê o resultado.
E também ele não quer que aconteça esse resultado. Por exemplo, eu saio em alta velocidade visando chegar à igreja para assistir ao batizado do meu filho. E para isso, para chegar a tempo, eu coloco 200 quilômetros por hora no meu veículo. Eu não prevejo que uma criança pode entrar na frente e, nesse caso, eu vir a atropelar. Eu não quero atropelar ninguém, eu só quero chegar à igreja. Mas a criança entrou na frente e eu acabei atropelando. Neste caso, eu respondo pelo homicídio culposo de trânsito porque eu atuei de forma imprudente no trânsito. Nesse caso, portanto, falamos aqui sobre dolo e culpa. Além disso, nós sabemos que o crime, para acontecer até a sua consumação, desde o planejamento mental até a sua consumação, ele traz um caminho, o iter criminis, pelo qual o agente vai caminhando nos seus sucessivos atos. Nesse plano, rememorem aqui que neste exame do iter criminis temos a cogitação, a preparação ou os atos preparatórios, a execução ou os atos executórios e a consumação. Nesse sentido, a cogitação ela não é punível. Além disso, os atos preparatórios, em regra, não são puníveis no direito brasileiro. Como exceção, temos os atos preparatórios do crime de terrorismo, mas como regra, ato preparatório não é punível no Brasil. O crime só é punível quando se inicia a prática de atos executórios. E nesse plano, se o agente iniciou a execução do crime, mas teve a sua conduta obstada por circunstâncias alheias à sua vontade, estaremos diante da figura tentada, conforme artigo 14, inciso 2. E nesse plano também temos que falar do crime impossível, que é a chamada tentativa inidônea, ou seja, quando o agente ele inicia a execução, mas por absoluta ineficácia do meio ou pela impropriedade absoluta do objeto material do crime se torna impossível a consumação, ele não responderá conforme artigo 17. Nós teremos a figura do crime impossível, melhor dizendo. Então, se você ministrar açúcar acreditando que é veneno para o seu desafeto, estaremos diante de crime impossível, porque aquele açúcar é incapaz de colocar o bem jurídico em risco. E nesse plano, portanto, nós vamos ter a chamada tentativa inidônea, ou seja, se o bem jurídico não foi exposto a risco, estamos diante do chamado crime impossível. Nesse plano, portanto, o outro exemplo da doutrina para o crime impossível é você chegar até a casa do seu desafeto, ele já acabou de morrer porque teve um infarto fulminante e você vem a matar o morto. Ou seja, por absoluta impropriedade do objeto, é impossível se consumar o homicídio porque a vítima já estava morta. Nesse caso, portanto, estamos diante do crime impossível do artigo 17. Quando falamos ainda da tipicidade, temos que ter atenção ao chamado erro de tipo, na figura do artigo 20 do Código Penal, que vai dizer que o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Vamos supor que eu fui a uma festa e lá havia a disposição dos chapéus de todos aqueles que chegaram ali para essa festa, colocavam seu chapéu na entrada da porta. No momento de ir embora, eu pego o chapéu do meu vizinho pensando que era o meu e vou embora. Neste caso, houve crime de furto, meus caros e minhas caras? Não, por quê? Porque eu errei sobre o objeto, eu pensei que aquele chapéu fosse meu, mas na verdade é do meu vizinho. Neste caso, há um erro sobre uma elementar, referente aqui ao erro sobre o fato de se tratar de coisa alheia. Eu não sabia que era de outra pessoa aquele chapéu, eu pensei que era o meu. Então, nesse caso, será possível a punição por crime culposo. Eu poderia ser punido então por furto culposo, mas não existe furto culposo, então não serei punido por nada. Essa, portanto, é a dicção do artigo 20 do Código Penal. Então rememorem-se o exemplo, se havia vários chapéus na chapelaria e eu peguei o chapéu do errado, peguei o chapéu do meu vizinho. Neste caso há um furto culposo, mas por não haver a previsão do furto culposo no Código Penal, eu não responderei por nada. Essa é a regra do artigo 20 do Código Penal sobre o erro de tipo. Além disso, quando falamos de erro no Código Penal, sobre essa falsa representação da realidade, que pode incorrer aqui sobre elementos do tipo, mas pode incorrer também sobre a pessoa que é visada. Nesse caso aqui, veja, vamos ter também na letra da lei o erro sobre a pessoa, na previsão do artigo 20, parágrafo 3º, nós vamos ter um erro de identificação. Eu penso que é o meu desafeto descendo a ladeira em um dia, uma noite muito escura, mas na verdade é uma terceira pessoa que eu nem conheço. Além disso, há o erro na execução, que é o erro sobre o alvo. Eu sei quem é a pessoa que está descendo a ladeira, sei que ele é meu inimigo, vou atirar para matar, mas erro o alvo e pego uma pessoa inocente que estava ao lado, apenas namorando naquela noite escura. Nesse caso aqui, o erro é sobre a execução. Além disso, há o resultado diverso do pretendido, em que há aqui um bem jurídico diverso daquele pretendido é acertado. Eu queria
cometer um crime de dano, quebrando a vidraça do carro com uma pedra, erro o golpe e atinjo a cabeça do dono do carro, lesionando ao invés do patrimônio, venho a lesionar a integridade física dessa pessoa. Além disso, há o erro determinado por terceiro. Por exemplo, a enfermeira que vai lá e troca o medicamento e coloca veneno e entrega ao cirurgião no momento que este aplica no paciente, vindo a causar o óbito do paciente. Neste caso, o erro do médico foi determinado por um terceiro, a enfermeira, esta que vai responder pelo crime de homicídio. Tudo bem? Então, nesse plano, portanto, as hipóteses de erro dentro do Código Penal. Além disso, quando falamos ainda do conceito analítico, vamos ao segundo elemento do crime, que é a antijuridicidade ou a ilicitude. E dentro deste exame, vamos avaliar aqui as excludentes de ilicitude: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Se o sujeito ativo atua albergado por uma das excludentes de ilicitude, sua conduta deixa de ser antinormativa, deixa de ser contrária ao direito. Se eu atuar para salvar a minha vida e eu venho aqui a agredir aquele que quer ceifar a minha vida, eu vou lá e mato ele primeiro, esta conduta não será considerada antinormativa, porque eu a terei atuado em legítima defesa. Se eu, usando dos meios necessários, repelir injusta agressão, atual ou iminente, para salvar a minha própria vida, esta conduta será autorizada pelo direito. O direito me permite me salvar, permite que eu salve meu filho, permite que eu me salve de um incêndio. Tudo isso são condutas normativas. Não se trata de condutas antijurídicas, portanto, se exclui a ilicitude. Por fim, vamos falar do terceiro elemento do conceito analítico de crime, a culpabilidade, referente aqui ao juízo de reprovação pessoal que o direito penal faz em face do autor do crime. E nesse plano, quando falamos do conceito de culpabilidade, temos que estudar as hipóteses de erro. O erro aqui não é o erro sobre a circunstância fática que está acontecendo. Não é sobre o fato, como o exemplo que eu dei do erro de tipo, eu me equivoquei quanto ao fato do chapéu ser do meu vizinho, peguei pensando que era meu. Aqui no erro de proibição, que exclui a culpabilidade, o agente não erra quanto ao fato, ele erra quanto à proibição que está na norma. Por exemplo, o exemplo da doutrina clássica é o do holandês que vem ao Brasil trazendo maconha. Neste exemplo clássico, o holandês sabe exatamente o que está fazendo. Ele está trazendo entorpecentes em sua bagagem, chegando ao aeroporto com maconha. Mas ele acreditava que aqui no Brasil, assim como na Holanda, era permitido o amplo consumo de maconha. Aqui no Brasil temos a questão dos 40 gramas, mas vamos tomar como exemplo clássico da doutrina este do holandês. Ele sabe que está trazendo maconha na mala, mas ele erra quanto ao conteúdo proibitivo da norma. Ele achou que era permitido trazer maconha na mala no Brasil, porque era permitido na Holanda, o seu país de origem, mas aqui não pode. Então, ele está diante de um erro de proibição. Além disso, exclui também a culpabilidade a chamada inexigibilidade de conduta diversa. É não poder agir de outro modo. Por exemplo, quando o sujeito atua sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então, se por exemplo eu estou sob ameaça de um traficante de drogas que diz: Danilo, mate o meu desafeto, senão eu mato o seu filho. Eu vou lá e para salvar o meu filho eu não podia agir de outro modo. Fui lá e matei o desafeto. Nesse caso, eu atuei premido por uma coação irresistível, eu não podia fazer diferente, ou era assim ou meu filho morria. Nesse caso, apenas quem ordenou a morte do desafeto vai responder: eu atuei albergado por uma excludente de culpabilidade, porque eu não podia agir de outro modo. O traficante de drogas me ameaçou. Se eu não agisse daquela forma, meu filho morria. Além disso, em obediência hierárquica, eu sou um oficial de justiça e fui lá cumprir um mandado de prisão que foi expedido de forma ilegal por um juiz que estava perseguindo o réu. Nesse caso, eu, oficial de justiça, eu apenas estava cumprindo ordens, cumprindo aquilo que me cabe no meu dever de ofício. Quem vai responder pela prisão ilegal é o juiz, não sou eu, porque eu atuei em obediência hierárquica. A minha conduta, portanto, não é criminosa. Vejam nesse sentido que além dessas questões, dentro do exame da culpabilidade, falamos também da imputabilidade. E nesse plano, quando falamos de imputabilidade, temos que saber o que leva à inimputabilidade, ou seja, o que impossibilita de se imputar um crime ao réu. E nesse plano temos, dentro do direito penal, o critério biológico,
pelo qual menores de 18 anos são inimputáveis, e o critério biopsicológico, por meio do qual aqueles que sejam portadores de doença mental ou desenvolvimento mental completo ou em retardado, que tenham incapacidade de entendimento ou que estejam ali padecendo de embriaguez completa, fortuita ou por força maior, eles estarão sujeitos à inimputabilidade. Não é possível atribuir-lhes responsabilidade penal. Atenção, portanto, que no caso da embriaguez, nós temos que ter atenção. Se a embriaguez ela é involuntária, porque o sujeito bebeu por acidente, ou seja, no exemplo clássico da doutrina, ele caiu dentro de um tonel de pinga, ou ele bebeu por força maior, ele foi obrigado a beber, e, portanto, ele perde completamente a noção, aqui ele será inimputável. Não há possibilidade de se imputar a responsabilidade penal a ele. Agora, se a embriaguez é voluntária, por exemplo, eu fui lá para uma festa e bebi álcool, bebida alcoólica para ficar corajoso, ficar animadão. Nesse caso aqui, a embriaguez é voluntária e ela, portanto, por ser voluntária, ela não extingue a culpabilidade, ela não afasta a imputabilidade. Se eu bebi porque eu queria tomar coragem, ficando bêbado, e assim matar meu desafeto, eu vou responder pelo crime de homicídio. Aqui se aplica a teoria da actio liberi causa. Além disso, vamos falar agora sobre as penas dentro do sistema. Falando aqui de penas, nós vamos ver que o artigo 59 traz os critérios para a dosimetria da pena, dentro do chamado sistema trifásico, preconizado pelo professor Nelson Hungria, está lá no artigo 68. A primeira vetorial a ser considerada são as circunstâncias judiciais, conforme artigo 59 do Código Penal. E aqui uma importante menção vem a ser a súmula 444 do STJ, que vai dizer que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Na segunda fase da dosimetria, são aquilatadas as agravantes e em seguida as atenuantes. Quanto às agravantes, o artigo 61 prevê a reincidência, uma agravante muito importante, que nós vamos ver que, conforme artigos 63 e 64, só se considera o réu reincidente quando ele pratica novo crime depois de transitar em julgado a sentença penal que o condenou por crime anterior. Deve ser analisado ainda o período depurador. Esta condenação não pode ser superior a 5 anos, porque aí terá ocorrido a depuração, se apaga a reincidência. Mas se ele, depois de ser condenado, ele comete um novo crime, depois do trânsito em julgado da condenação anterior e dentro desse prazo de 5 anos, ele será reincidente. Aqui no caso do artigo 64, inciso 1, o período depurador é apenas após o transcurso dos 5 anos. E dentro desse contexto, vamos ver que, à luz da interpretação do artigo 63 do Código Penal, 64 do Código Penal e 7º da Lei de Contravenções Penais, no Brasil, crime mais crime gera reincidência. Crime mais contravenção gera reincidência. Contravenção mais contravenção gera reincidência. Agora, gravem sempre este último aqui. Contravenção praticada anteriormente. O réu é condenado com sentença transitada em julgado por contravenção. Em seguida, ele pratica crime. Neste caso, ele é reincidente? Não. Não, porque, à luz da estrita legalidade penal, não há previsão de reincidência se o réu comete contravenção antecedente e crime posteriormente. Então, por isso, neste exemplo, ele será primário, não será reincidente. Se ele praticou contravenção, foi condenado e agora pratica um crime, ele é réu primário, não é réu reincidente. Tudo bem? Além disso, atenuantes. Aqui eu faço um ponto. Atenção para a mudança ocorrida no inciso 1 pela Lei 15.160 de 2025, que incluiu a ressalva de que se o crime for cometido envolvendo violência sexual contra a mulher, não se aplica a atenuante da menoridade relativa ou da senilidade. Atenção com esse ponto, isso vai ser explorado pela FGV na prova da OAB em breve, tudo bem? Se o réu é menor de 21 ou maior de 70, ele terá direito à atenuante, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher. Mulher aqui, pessoal, em uma perspectiva de gênero e não por um critério meramente biológico. Lembrem-se sempre disso. Então, nesse sentido, falamos aqui, terceira fase, causas de diminuição da pena. Vamos ao artigo 121. O artigo 121, parágrafo 1º, já com crime de homicídio, traz uma causa de diminuição, uma minorante referente ao crime praticado sob violenta emoção ou por relevante valor moral. Outro exemplo, uma causa de aumento de pena ou majorante vem a ser do artigo 121, parágrafo 2º-B, referente ao crime praticado
contra ascendente ou descendente. Neste caso aqui estamos falando da lei Henri Borel. Vamos ver aqui, portanto, que falando sobre essa questão, depois de você ter a fixação da pena, o regime inicial de cumprimento da pena. Relembrando aqui, o artigo 33, parágrafo 2º, vai dizer que se a pena for menor de 4 anos, o regime será o aberto. Se for maior que 4 e menor que 8, regime semiaberto. Se for maior de 8 anos, regime fechado. Então, nesse sentido, atenção, esta é a regra objetiva. Se o réu é reincidente, aí sim ele irá ao regime fechado. Vale lembrar, portanto, que você tem a regra para a fixação de regime. E caminhando para o final da nossa revisão, vamos lembrar aqui crimes da parte especial mais cobrados na prova da OAB. Primeiro deles, crime de homicídio. É um crime comum, qualquer um pode praticar um crime de homicídio de forma dolosa ou culposa, sendo que este crime é um crime material, ele se consuma com a produção do resultado que vem a ser a morte da vítima. Além disso, é um crime plurissubsistente, já que os seus atos executórios são fracionáveis, razão pela qual é possível a tentativa. Além disso, nós temos a previsão do privilégio, mas também das qualificadoras. Vamos ao artigo 121, ver que, por exemplo, se o crime é praticado mediante motivo fútil, um motivo de desvalor, um motivo irrisório, será considerado um homicídio qualificado. Além disso, o artigo 121 vai trazer também a hipótese de perdão judicial na hipótese de crime de homicídio culposo. Vamos supor, a mãe ou o pai que está manobrando o seu veículo na garagem não vê que o seu filho está brincando de esconde-esconde embaixo do veículo e vem a atingir o seu filho e causar-lhe a morte. Nesse caso, o juiz pode aplicar o perdão judicial nessa hipótese, já que o próprio agente foi atingido de forma tão grave que a sanção penal se torna desnecessária. Além disso, quando falamos de crime da parte especial, vamos verificar aqui a lesão corporal. E aqui é muito importante vossas excelências estarem atentos e atentas. Lesão corporal leve é a ofensa à integridade corporal, à saúde de outrem. Lesão corporal grave, atenção. Lesão corporal grave, gravem bem essas hipóteses. Se resulta em incapacidade para as ocupações por mais de 30 dias, ou perigo de vida, ou debilidade permanente de membro. Então, nesse sentido, gerou àquela vítima uma debilidade permanente do seu braço ou da sua perna, ou aceleração de parto, estaremos diante de uma lesão corporal grave. Agora, se acarretou a esta vítima uma deformidade permanente do braço, ou da perna, ou do seu corpo. Vejam, debilidade é uma perda das funções, deformidade é você ter um grau ainda mais intenso de violação à integridade física. Então, nesse plano, portanto, a lesão será gravíssima. Perda do membro, infração aqui, lesão corporal gravíssima. O que é diferente, então, da debilidade do membro. Então, debilidade do membro, infração, lesão corporal grave. Deformidade permanente ou perda do membro é lesão corporal de natureza gravíssima. Tudo bem? Crimes contra o patrimônio. Vamos aqui falar do furto simples. Nós temos a previsão do artigo 155 do Código Penal, a modalidade do furto privilegiado, que permite ao juiz reduzir a pena. Atenção, furto privilegiado é diferente de furto insignificante. Furto insignificante pressupõe que a coisa subtraída seja de valor igual ou inferior a 10% do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Se o valor é superior a 10%, mas inferior a um salário mínimo, aí o furto é privilegiado e não insignificante. Autoriza ao juiz reduzir a pena e não a reconhecer a atipicidade. Além disso, temos as hipóteses de furto qualificado, por exemplo, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. São hipóteses que majoram a pena em abstrato do crime de furto. Além disso, vamos ver o crime de roubo. O roubo é a subtração de coisa alheia móvel mais violência. Ou seja, o roubo é o furto mais violência. Nesse plano, portanto, estamos diante de um crime complexo que congrega não apenas a subtração patrimonial, mas também a violência. Quando nós falamos de roubo, esta súmula 582 se aplica e também vale para o furto. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível, dispensável a posse mansa e pacífica. Então, vamos tomar como exemplo
que o sujeito ativo ingressa em um ônibus e lá no fundo do ônibus ele vem a roubar a bolsa da vítima, fala passa a bolsa e já aponta a arma para ela e fala passa a bolsa. Ocasião em que pega o objeto, ao sair pelo ônibus, logo que ele está na porta de saída, um policial militar à paisana rende este sujeito ativo e fala, você está preso. Neste caso, o crime de roubo está configurado, porque não é necessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada. Então, havendo a inversão da posse, o crime já estará configurado. Outra previsão importante, súmula 96 do STJ quanto ao crime de extorsão. Atenção, o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. É um crime formal, portanto, meus caros e minhas caras. Nesse sentido, então, você vai lá e fala, ou você me dá dinheiro, ou eu vou arranhar o seu carro inteiro aqui se você não me der dinheiro. Neste caso aqui estamos diante da extorsão, ainda que o sujeito ativo não obtenha a vantagem pretendida, o crime está configurado porque é um crime formal, é um delito de mera atividade. Nesse sentido, então, estelionato. Vamos ver aqui, crime de estelionato, um crime muito importante. A súmula 17 vai dizer que quando o falso se exaure no estelionato, não lhe restando, pois, potencialidade lesiva, é por este absorvido. Veja, o crime de estelionato, ele é um crime material, ele exige a obtenção da vantagem ilícita e o prejuízo à vítima. Então deve haver esse duplo elemento, prejuízo material à vítima e obtenção da vantagem pelo criminoso, sem o qual o estelionato não se consuma. E nesse plano, atenção também para a Lei 15.229 de outubro de 2025, dia 2 de outubro entrou em vigor, para dizer que somente se procede mediante representação se a vítima, salvo se a vítima for pessoa com deficiência. A antiga redação dizia deficiência mental, agora deficiência física ou mental, a ação será pública condicionada à representação do ofendido. Crimes contra a administração pública, aqui o conceito de funcionário público, importante sempre rememorar. Funcionário público, para fins penais, pode ser remunerado ou não, pode ocupar a função de forma transitória ou permanente. Por exemplo, o mesário eleitoral ou o jurado são funcionários públicos para fins penais. Nesse plano, portanto, há crimes que podem ser praticados pelo funcionário público. A concussão, a corrupção passiva, a corrupção ativa e a prevaricação, falando aqui dos principais. Na concussão, o funcionário público exige a vantagem. Já na corrupção passiva, ele solicita ou ele aceita essa vantagem proposta. Aqui, portanto, há uma diferença de grau. Na concussão ele exige, ele impõe. Na corrupção passiva ele aceita ou solicita. Na corrupção ativa é a conduta daquele que oferece a vantagem para o funcionário público, para instigá-lo a cometer ou deixar de cumprir um ato de ofício. Já na prevaricação, o funcionário público deixa de atuar como a lei lhe impõe para satisfazer o interesse pessoal. E nesse plano, portanto, são os principais crimes contra a administração pública. Na corrupção ativa, aquele sujeito ativo oferece a vantagem ao funcionário. Na corrupção passiva, este funcionário público aceita a vantagem que lhe foi proposta. Nesse plano, portanto, além dos crimes funcionais que eu mencionei, vamos avaliar aqui também alguns crimes contra a administração pública: desobediência, desacato e resistência. Na desobediência, o juiz intima a testemunha, por exemplo, para depor e ela não comparece. Ela descumpre a ordem. No desacato, o sujeito ativo vai lá humilhar, xingar, menosprezar o funcionário público no exercício da função. Já na resistência, aquele sujeito ativo se opõe ao cumprimento legal de uma atividade a ser praticada pelo funcionário público. Então, por exemplo, no momento de efetivar a prisão, a pessoa resiste ameaçando os policiais, chutando os policiais. Neste caso, estaremos diante do crime de resistência. Então, por isso, meus caros e minhas caras, fizemos aqui a nossa nano-revisão de direito penal, perpassando vários temas, todo o Código Penal na sua parte geral e na sua parte especial, naquilo que mais cai na prova da OAB. É um grande honra e um enorme prazer estar aqui com vossas excelências. Precisando, me sigam no Instagram, @prof.danilo.nascimento. Precisando aqui de algum esclarecimento, alguma dúvida, sugestões, estou aqui à disposição. Um grande abraço, sigam firmes no propósito e até a próxima aula.